Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Álvaro, em nome da ATS Hosting, e hoje nós iremos passar um novo tutorial um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura principal que gira em torno do MU, da sua conexão, tanto internamente quanto para os jogadores, né? Eu vou acessar aqui a VPS. Essa é a VPS de um cliente nosso. Vocês podem perceber, por exemplo, que existe aqui 24 pessoas conectadas nesse momento, e essa é a interface da Game Server do cliente, ok? Bom, o que a gente quer falar na realidade é a estrutura do servidor. Veja bem, dentro do Disk Local C, provavelmente você vai ter a pasta do seu MU Server. Ok? Dentro dessa pasta você tem uma estrutura lógica que precisa, e na maioria dos casos, ser obedecida. Você tem a pasta Connect Server, a pasta Data, Data Server, Game Server, Game Server CS, Join Server, MHP Server e outras pastas mais. As pastas principais para o seu jogo, para o seu MU, né, propriamente dito, são essas aqui, ó. A pasta do Connect Server, Data Server, Data, Game Server CS, Join Server. Detalhe, Game Server CS só vai existir para servidores que sejam acima do Season 2. Servidores personalizados ou servidores 97T não possuirão a pasta Game Server CS, porque de fato eles não possuem um evento Game Server CS. Ou perdão, o evento Castle Sig, ok? Então vamos entender um pouquinho dessa estrutura. Dentro da pasta Connect Server, você tem arquivos e, em principal, o Connect Server do servidor. O que seria o Connect Server? O Connect Server, como o próprio nome diz, ele é o ponto de conexão inicial do servidor. É ele que delibera as conexões para os jogadores poderem selecionar a sala. Então é esse cara aqui, ó. O papel dele é simplesmente autenticar a conexão da VPS ou dedicado para permitir que os jogadores possam visualizar a sala. Aqui você consegue ver algumas informações como a porta do servidor e etc. Ele é um programa que, por exemplo, se você acidentalmente desligar, o MU não fecha. O que é que vai acontecer? Novos jogadores não vão conseguir entrar no servidor até o momento em que você não religue ele. Eu vou fazer um exemplo na prática para que vocês vejam. Ó. Eu vou fechar aqui, fechei ele não está mais aberto. Ó. Ele não está mais aberto. Se eu for no jogo, eu estou online, normalmente. Se eu sair do jogo, é que vai dar problema. Veja bem, ó. Eu vou para a tela de selecionar o servidor. E aí o jogo travou. Eu não tenho os servidores disponíveis para poder selecionar algum. Então novos jogadores não vão poder conectar no seu servidor, ocasionando que eles não consigam entrar. Mas se, por exemplo, eu ligar ele novamente, o servidor funciona normalmente. Eu consigo voltar a deliberar as conexões para os jogadores sem problema. Eu vou voltar lá para o servidor e vou mostrar que ele está funcionando certinho. Veja bem. Pronto, ó, voltei. Certinho, ok? Então o Connect Server ele autentica a ponte de conexão, e se você acidentalmente desligar, não tem problema nenhum, tá bem tranquilo. O segundo cara seria o Data Server. O que é que esse cara aqui faz ao certo? O Data Server, como o próprio nome no inglês diz, ele é o servidor de dados. A função dele é única e exclusivamente realizar operações lógicas a fim de salvar informações no SQL e também consultar informações do SQL, né? Em alguns casos, quando você abre o seu Data Server, ele está com algumas mensagens em vermelho aqui. O que é que isso quer dizer? Que está acontecendo algum erro na transição da operação lá no SQL. Aí é preciso fazer uma análise investigativa para identificar qual é o problema ao certo. Mas no padrão, ele serve única e exclusivamente para consultar dados do SQL e também salvar dados, como por exemplo, quando o seu personagem evolui um level, esse cara ele está trabalhando constantemente. É por isso que o programador ele faz questão de adicionar aqui, ó, essa palavra, o Active Mode. Ele entra em estado de standby quando não há nenhum fluxo de dados passando por ele. Quando você sai do jogo, ele fecha a ponte de conexão entre você e o Data Server, porque você não está fazendo mais operação nenhuma. Quando você vai entrar no jogo, ele faz operações a fim de buscar os dados do seu personagem e exibir para você na tela do Select Char, não é verdade?
Então o data server seria somente a transição de dados entre o game server e o SQL, entregando dados e consultando dados, ok? O próximo cara da nossa lista, eu já vou pular aqui para o Join Server. O Join Server ele tem um papel fundamental e ele não pode ser desligado. A princípio você consegue ver que aqui ó, ele conta a quantidade de contas online. O que é que o Join Server faz na realidade? O Join Server, como o próprio nome diz, Join, ele é o ponto de entrada e de conexão constante do jogador. Então ele é responsável por autenticar o acesso ao jogo. Se ele não estiver ligado, os jogadores não conseguem acessar o jogo. E ele também precisa ficar permanentemente ligado para autenticar as contas. Se porventura ele desligar, todo o servidor cai. Essas 23 pessoas iriam ser desconectadas automaticamente. Então, não tem muito a falar sobre ele, mas ele é muito importante para o funcionamento do servidor e deve permanecer ligado a todo instante, ok? Agora vamos falar, no caso do Lois Emulator, do MHP Server. O MHP Server, na realidade, ele é a central do anti-hacker oferecida gratuitamente pelo desenvolvedor, né? Aqui você consegue ver todas as pessoas que estão conectadas e as últimas conexões realizadas. Por exemplo, a última conexão autenticada aconteceu às 3h03 da manhã. Provavelmente foi algum teste que eu fiz e que autenticou a minha conexão, beleza? Então também não tem muito a falar sobre esse cara. Agora falando especificamente sobre os mais importantes, que são os game servers. Abrindo ele, a gente consegue analisar a interface principal e a gente consegue ver diversas informações, principalmente informações que são exibidas por segundo e por minuto. Quais seriam elas? Alguns logs nessa tela à esquerda e outros à tela direita. Especificamente sobre o Lois Emulator, ele faz a questão de adicionar muitas informações, como por exemplo, dizer que está ativo. Ele faz questão de dizer a quantidade de jogadores online e o limite, a versão e se ele é um produto autenticado, se ele é premium ou não. Ele aparece aqui, o premium, então significa que o cliente tem a licença de uso, né? Embaixo a gente tem todos os logins e logoffs de contas. Então se você logar a sua conta, vai estar aqui ó, o ID, o nome do personagem que você logou e o IP da onde veio a sua conexão, beleza? Na esquerda a gente tem as informações de logs, como por exemplo eventos, premiações que estão sendo dadas, a gente pode ver informações relacionadas a PVP, a coisas do próprio jogo em si. Por exemplo, veja que aqui às 2h30 da manhã se iniciou o evento Online Lottery. Caso você não conheça, você vai conhecer em outro tutorial que iremos passar para você adiante. E aí todos os personagens foram inseridos nesse sorteio do Online Lottery e ele inseriu aqui, ó, ele gravou o nome de todo mundo que estava participando desse evento. E aí o vencedor também foi exibido aqui. Ele fez um sorteio, que é assim como o próprio evento funciona, e ele sorteou esse rapaz aqui, o Happy Kill. Entendeu? Então essa parte é só para exibir logs. Aqui na direita a gente tem os horários dos eventos e quando eles vão acontecer. Perceba, por exemplo, Blood Castle, ele irá acontecer o próximo daqui a 51 minutos. O Dev Square vai acontecer o próximo daqui a 1h30 minutos. Assim o administrador consegue acompanhar a fim de fazer eventos e coisa do tipo. Então é bem bacana poder acompanhar os horários de cada evento quando irão acontecer. A Game Server em si ela tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Na parte superior à esquerda, você tem algumas opções quais você pode usar a fim de conhecer funções específicas. Por exemplo, aqui no File, a gente consegue desconectar todos os personagens, dar DC em todo mundo, né? Desconectar todo mundo e também programar manutenções para o servidor. Se eu clicar nesse botão, todos os jogadores recebem um aviso que daqui a 1 minuto o servidor será desligado automaticamente. No de baixo são 3 minutos e no último são 5 minutos. Aqui no Exit eu vou estar fechando a Game Server e consequentemente causando uma desconexão em todo mundo que está online, ok? No próximo menu eu tenho uma opção Reload. Isso é bem conhecido e bem importante vocês saberem como que funciona. O Reload nada mais é do que o ato de reler o arquivo.
mas nem sempre existe uma associação com um arquivo sequer. Às vezes o reload ele relê 4, 5, 6 ou até mais arquivos. Quem conhece um pouco mais a fundo sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, reload command. Você não lê só um arquivo, você lê, acredito que uns 2 arquivos aí nesse reload. Reload common, ele relê muitos arquivos, porque ele é como se fosse o geral. Mas para baixo você tem reload event, reload event item bag, reload hack, reload item, monster, move, etc. Quando você faz uma releitura, aparece aqui no log que você fez essa releitura. Por exemplo, eu vou fazer uma releitura bem simples que não vai afetar esse servidor porque ele não tem, que é o cache shop. Vou reler o cache shop e ó, apareceu aqui para mim que ele foi relido com sucesso. Ok? Então você pode fazer todas essas. Perceba que embaixo você tem 2 customs do Lois Emulator. A primeira seria reload boots, para que você releia o arquivo que configura os boots do servidor. Você vai aprender sobre os boots mais para frente. E reload all. O reload all nada mais é do que o ato de você reler todos os arquivos sem necessariamente ter que desligar e ligar o servidor. O ato de você desligar e ligar o servidor é também uma releitura de arquivo, só que você desconectaria todo mundo. Reload all não. Reload all você relê tudo mantendo o servidor online. Só que aí vem grandes observações. Nós da ATS, nós não recomendamos sobre hipótese alguma que você faça reload all ou reload monster. Por quê? Porque são processos que consomem muito processamento virtual. E fazer a releitura desses caras, do reload monster ou reload all, não é recomendado por nós, porque nós já vimos casos de servidores que simplesmente fecharam, ou seja, a game server fechou no momento que foi feito o reload monster. Veja bem, você tem 150 jogadores online. Reload monster consome muito porque ele relê muitos arquivos de monstro, então não é recomendado. O cliente pode fazer por sua conta e risco, mas nós não recomendaremos. Reload monster e reload all a gente não recomenda. A gente sempre recomenda que você trabalhe marcando prazos e datas para você fazer as suas manutenções, né? A fim de desligar e ligar o servidor sem prejudicar o jogo de ninguém, entendeu? Marcando a manutenção, você consegue fazer com que todos os jogadores não loguem no servidor, somente você loga. Aí você consegue fazer o reload all à vontade. Acima de 10 jogadores a gente recomenda que você não faça, porque pode ser sim prejudicial, beleza? No outro menu eventos, não tem muito o que falar. Você consegue iniciar alguns eventos, como por exemplo o Start Lottery, o Lottery, Online Lottery, que você vai conhecer um pouco mais pra frente, o Blood Castle, Davis Square, Shells Castle, Illusion Temple, Start Quiz, você vai aprender mais pra frente, Drop, King of Moot e o TVT, que é o Team vs Team. Ok? No menu Tools só tem uma opção apenas, que é o Online Users, até pelo menos para essa versão aqui. Clicando nela você consegue ver todas as contas que estão online e também você tem a opção de desconectar aquela conta específica. Basta você selecionar e você clicar aqui, ó, Disconnect Account, aí a conta vai ser desconectada. No menu Help tem nada, só um About relacionado à versão do servidor. Então essa seria a interface da Game Server normal. A Game Server CS, para essa versão que eu estou demonstrando, não tem diferença. Para as novas versões, Season Update 13 e 14, já tem uma exibição um pouco diferente, mas não muda muita coisa em termos de funcionalidade. Você não vai ter muito o que fazer na Game Server CS. Ok? Então pessoal, por hoje é isso. Esse vídeo foi mais específico para ensinar as pessoas como que é feita a estrutura de um servidor no que diz respeito à conexão, game server, etc. A gente espera que você tenha entendido, e caso restou alguma dúvida, pode também deixar em comentário para que a gente possa analisar e responder à medida do possível, tá bom? A gente pede que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações a fim de receber as notificações dos novos vídeos. A gente tende a postar um vídeo por semana para que a gente tenha tempo de produzir, de editar e também fazer o upload para o canal, tá bom? O intuito aqui é somente ajudar, explicar e ensinar para você de uma forma mais abrangente e específica, o que nem todo mundo faz nos vídeos, ok? Então por hoje é isso, agradeço a sua visualização e até mais.